Bom, dando prosseguimento aos seminários de apresentação, a gente vai ter hoje duas palestras. A primeira delas é do nosso novo colega Bruno de Mendonça Braga. Por favor, Bruno. Alô? Opa, obrigado. Obrigado também por só falar que não ia ter o coquetel depois das pessoas já terem chegado. E aí todo mundo veio mesmo. Então tá. Bem, obrigado pela chance aí de falar para os pesquisadores, para os professores do IMPA um pouquinho aí sobre o que eu faço. Acho isso muito legal. Nunca vi uma universidade que faça isso, por sinal, que tem essas palestras de boas-vindas. Achei uma ideia muito bacana. Mas tá. Então, essa palestra que eu vou dar aqui agora, eu preparei pensando mais para os alunos, para mostrar um pouco o que eu faço. E então não vai ser um pouco não usual, no sentido que eu não estou focando em um artigo meu ou nada do tipo, eu quero mais falar um pouco sobre a área em geral. E no final, enfim, no final eu falo sobre um projeto específico que eu estou trabalhando, mas a grande maioria da palestra vai ser mais uma introdução a essa geometria não linear, que é uma coisa que eu acho bem interessante. E é uma das coisas que eu faço também. Se você quiser saber outra das coisas que eu já faço aqui a propaganda do seminário de geometria que vai acontecer no dia 11. E aí vai ser uma coisa mais usual, eu vou de fato falar sobre um artigo específico, enfim, e vamos lá. Mas tá, vamos falar então aqui sobre geometria não linear de espaços de Banach e, como eu disse, eu quero que os alunos fiquem aqui o máximo de tempo possível comigo, então vamos começar bem do básico aqui. Para mim, a gente vai estar trabalhando com espaços de Banach, por sinal todos sobre os reais, eu não escrevi aqui, mas todos os espaços são reais. E se alguém aqui não sabe o que é um espaço de Banach, quer ter alguma coisa em mente, só pense, por favor, por exemplo, você pode estar trabalhando algumas funções contínuas em algum espaço de Hausdorff compacto, com a norma sendo simplesmente o supremo aqui. Ou você pode também estar olhando para o espaço de sequências, e aí você... Isso é um pouco diferente, esse pointer aqui. Peraí. É o espaço de sequências e você, enfim... mune ele com alguma métrica, com alguma norma que é interessante para as sequências que convergem, claro. Enfim, e tem muito mais, na verdade. Você pode olhar para as sequências limitadas, as sequências que convergem para zero. Se você não gosta de medidas muito simples, você pode pegar medidas mais interessantes aqui de Lebesgue, por exemplo, e a lista continua loucamente. Tem pessoas que vivem de fazer espaços de Banach mais e mais exóticos, com propriedades absurdas. Eu não vou ficar falando sobre esses malucos, então não se preocupem muito, mas, enfim, tem uma lista aí de espaços diferentes. E na teoria linear, o que as pessoas geralmente se importam o morfismo que as pessoas consideram são operadores lineares contínuos, que é a mesma coisa do que ser limitado. E aí você pode ter uma noção de equivalência, que seria simplesmente ter uma objeção contínua entre esses espaços de Banach, e você exige que seja que a inversa seja contínua também, você chama isso de um isomorfismo. No caso disso não ser subdiretor, de ser um isomorfismo com um subespaço, você fala que você tem um mergulho isomórfico de um espaço de Banach no outro. Tá? E se você quiser ainda ser mais estrito, você pode ainda ter mais e pode ter uma isometria aqui. Então, eu vou começar a desenhar aqui um diagrama que vai ser completado ao longo da palestra aqui. Aqui seria a classe mais restrita que a gente tem. Aqui algo um pouco menos restrito. Tá? E, então, você trabalhando na teoria linear, você pode pensar em quais espaços estão dentro de outro, quais são as propriedades que os espaços têm. Então, só para listar aqui algumas, por exemplo, o Lzinho 2 vai ser o único espaço que é isomorfo a todos os seus subespaços de dimensão infinita. Se você pegar nos Lzinhos P's que eu tinha no slide anterior, eles já são todos não comparáveis. Um não entra dentro do outro de uma forma linear isomórfica, não tem nenhum mergulho de um dentro do outro. Se você for para os Lzões P's, isso já não acontece, você consegue espaços de Hilbert dentro de todos eles. E se você estiver num mundo separável, que é geralmente o que as pessoas têm, você pode, na verdade, fingir que você está brincando sempre dentro das funções contínuas em 0,1. Todo espaço separável é linearmente isométrico a um subespaço de C de 0,1. Tá? Então, você pode fingir que esse é o seu universo. Tá. Mas e a teoria não linear? Qual é o começo da teoria não linear? Eu acho que provavelmente esse marca o começo da teoria não linear de espaços de Banach, que é um resultado que diz que se você tiver um mapa entre esses espaços de Banach, de um espaço de Banach entre ele mesmo, e você está pensando nele como sendo um espaço métrico,
e você está exigindo que seja uma isometria, mas só com um espaço métrico, não linear. O que esse teorema mostra é que, na verdade, ele já é linear. Desculpa, botão errado. É que ele já é linear. Pelo menos a menos de uma translação, ele já é linear. Tá? Então, se você estava querendo fazer essa brincadeira de começar a esquecer a estrutura linear do seu espaço e ver o que acontece, você tem que fazer mais do que isometria. A isometria vai te dar exatamente a mesma teoria. A menos de uma translação, né? A menos que você mande 0 para o 0, vai ser já algo linear. Então, a gente tem que esquecer mais do que simplesmente a estrutura linear e começar a relaxar ainda mais. Mas cuidado que se você relaxar demais, você colapsa tudo. Então, vamos ver aqui, se você olhar aqui para os homeomorfismos. Se você esquecer tudo e só pensar, não, espaços de Banach são espaços topológicos, então vamos só olhar para a topologia desses espaços, a menos do tamanho do seu espaço, né? Por exemplo, se você estiver na classe dos separáveis de dimensão infinita, a menos disso eles estão todos exatamente os mesmos. Tá? Então, a gente tem que brincar com alguma coisa no meio disso, se você quiser ter alguma esperança de ter uma teoria não boba. Né? E uma das coisas que iniciou a pesquisa nessa área foi olhar para equivalências uniformes. O que é uma equivalência uniforme? É uma objeção que agora não só é contínua, e a inversa é contínua, mas é uniformemente contínua. Né? Então, a gente agora aumenta aqui um pouquinho mais e a gente tem aqui, deixa eu escrever, equivalência uniforme. Aqui. Tá. E nesse cenário, as coisas já são bem mais interessantes. Por exemplo, as funções contínuas em um compacto, elas nunca podem ser equivalentes uniformemente a um espaço reflexivo. Se você não sabe o que é um espaço reflexivo, enfim, deixa para lá, mas é um espaço que é o mesmo do que o seu bidual de uma forma bem canônica. Tá? E mesmo no mundo reflexivo, tem vários espaços que são distintos de forma uniforme. Por exemplo, os Lzinho Space. Eles são todos espaços diferentes, mesmo considerando só a estrutura uniforme desses espaços. E, na verdade, para Lzinho 2, há muito tempo atrás já foi provado que isso é extremamente rígido. A estrutura uniforme de um espaço de Hilbert determina completamente a estrutura isomórfica do seu espaço de Hilbert. É um teorema que eu acho muito interessante, bem forte a rigidez aqui. Tá, então, a gente vê que aqui já tem coisas interessantes para a gente começar a brincar, mas tem muitos outros mapas que a gente pode definir, muitos outros tipos de equivalências e mergulhos que a gente pode definir nesses espaços. Vamos dar uma olhada aqui um pouco neles, tá? O que a gente viu é que a gente não pode esquecer toda a métrica. Se a gente esquecer toda a métrica, tudo colapsa. Então, a gente vai ficar olhando para espaços de Banach como sendo espaços métricos, com a métrica sendo a óbvia. E a pergunta geral assim que a gente tem na cabeça é, se você tem um espaço de Banach e você olha para ele como sendo espaço métrico, quais são as propriedades lineares que, de alguma forma, estão codificadas lá dentro, só olhando ele como alguma coisa meramente métrica? Né? Ou, por exemplo, se você tem algum tipo aqui, esse eu estou sendo bem vago, né? Algum tipo de mergulho ou de equivalência, se consegue propriedades de Banach, por exemplo, ser reflexivo, ser separável, ter o dual separável, ou coisas mais loucas, que são preservadas por esse tipo de mergulho. Tá. Então, vamos definir aqui quais são os mergulhos que a gente vai estar falando sobre, e equivalências que a gente vai estar falando sobre nessa palestra. Para isso, vamos olhar para esses dois módulos aqui, que são bem interessantes para a gente ter em mente. Eu vou até deixar eles escritos aqui durante a palestra inteira. Bem, esse módulo aqui está falando, né, o quanto que essa função pode espalhar os pontos. E esse outro módulo aqui está me dando o quanto que essa função precisa espalhar os pontos. É um erro. Não, isso é um erro. Isso daqui é a imagem da função, aqui tinha que ser delta, aqui tinha que ser d. Obrigado. Tá, e isso daí você pode definir, então. Você pode definir isometria com isso, que seria exatamente quando o ωf e o ρf são exatamente iguais a t.
né? E você pode definir uma série... isso é interessante aqui, a gente tem que isso controla, né? Como é que essa função cresce, como é que ela se comporta. Eu vou deixar aqui no slide para posterior também. No slide, no quadro, né? Dadadá. E aí, enfim, você vai lá e define uma função Lipschitz como sendo algo que esse ômega é limitado superiormente por uma coisa linear. Você pode definir também a uniformidade contínua simplesmente como indo para zero. E aqui uma coisa que é um pouquinho menos usual, que é, isso é uma tradução livre, eu nunca vi nada específico em português, que eu estou chamando de grosseiro. Em inglês se chama coarse. Uma função coarse é uma coisa que manda coisas limitadas para coisas limitadas, mas mais do que isso acontece de uma maneira uniforme, onde essa uniformidade é dada por esse módulo aqui. Tá. Então você tem aqui a categoria Lipschitz e a uniforme, que equivalência Lipschitz vai ser uma abjeção que é Lipschitz com inversa Lipschitz, a uniforme também, uma abjeção uniformemente contínua com inversa uniformemente contínua. Se eu falar a palavra mergulho, quer dizer que não é subjetura, é só um subconjunto do seu espaço, não necessariamente um subespaço, nem se você estiver trabalhando com espaço de Banach, com um subconjunto mesmo. Agora, a grosseira é um pouquinho diferente, então eu vou perder aqui mais um slide para falar sobre essa grosseira, porque na grosseira, deixa eu até voltar aqui, essa função aqui não tem nada de topológica, ela não liga para o que está acontecendo numa escala pequena do seu espaço. Né? Então, por causa disso, o que a gente faz geralmente é a gente enfraquece a noção de igualdade entre funções, e se a gente tiver aqui um espaço métrico e a gente tiver, digamos que, eventos acontecendo nesse seu espaço métrico, a gente vai estar identificando eventos que acontecem numa gordurinha do grafo da sua função. Se eles estiverem uniformemente próximos um do outro, eu não sei o que é isso, que está lá, mas se estiverem uniformemente próximos um do outro, a gente vai falar que eles são próximos e para a gente já vai estar de bom tamanho. E a gente diz que alguma coisa é uma equivalência grosseira se você... Enfim, você tem que ser grosseiro, você tem que ter uma inversa grosseira, só que essa inversa com aspas, porque não é necessariamente uma inversa de função. É uma inversa nesse sentido mais fraco. Quando você compõe, não necessariamente você recupera exatamente o que você tinha, mas você não está longe disso. Tá? Então, nesse universo aqui, para a gente, por exemplo... agora, eu não sei se você mudou alguma coisa, não está funcionando aqui agora. Não. Obrigado. Nesse mundo aqui, então, coisas de diâmetro limitado são exatamente as mesmas. E você pode sempre discretizar coisas, pegar algum subconjunto epsilon denso, por exemplo, e você vai ter ainda algo grosseiramente equivalente. Tá? Então, aqui, vamos lá, voltar agora para o nosso diagrama. A gente tem aqui um mundo Lipschitz. E, saindo da parte topológica, a gente tem um mundo grosseiro. Tá? E a gente quer entender quais dessas equivalências preservam o quê, quais dessas equivalências não preservam o quê, enfim, quer entender como é que é isso. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o mundo Lipschitz. Tá, no mundo Lipschitz aqui, por exemplo, você tem que existem espaços que são Lipschitz equivalentes, mas não são isomórficos uns aos outros. Tá? Isso é um teorema antigo do Arahoni e do Strauss. E deixa eu mostrar aqui a prova rapidinho. Enfim, tem bastante aspas nessa prova aqui. Eu poderia botar mais aspas, mas é mais ou menos sua linha assim, de raciocínio. O que a gente faz é o quê? Bem, a gente começa com uma família bem grande. Esse C aqui é o contínuo. Tá? Uma família de subconjuntos infinitos dos naturais. E a gente quer que ela seja quase disjunta. Quase disjunta, o que eu quero dizer é óbvio que não pode ser disjunta, porque eu estou tendo contínuos aqui. Mas a interseção é finita. Tá? A interseção de membros diferentes é finita. Você consegue construir uma família assim sem muita dificuldade. Aí você pode olhar para a projeção das funções, das sequências limitadas, para as sequências limitadas módulo, as sequências convergem para zero. Se você olhar para essas características do A alfa, né, são sequências de zeros e uns, então são elementos do L infinito. E como essas famílias aqui são quase disjuntas, quando você toma esse módulo pelo C0, elas se tornam ortogonais. Então, é fácil você concluir que esse espaço aqui vai ser nada mais do que o C0, mas não do naturais, uma coisa enorme, tá? Uma coisa contínua. E aí você, bem, eu não vou escrever aqui um mapa, mas não é muito complicado, você consegue escrever uma seção para essa projeção sobre E,
que, em seção, enfim, soma inversa à direita aqui, que seja Lipschitz. Tá? E é muito comum, quando você está fazendo teoria não linear de espaços de Banach, procurar seções com propriedades loucas de mapa de projeções. Porque quando você tem essas seções de projeções, você consegue, enfim, não se importem muito com essa fórmula, mas você consegue construir equivalências de uma maneira fácil. Tá? Então, o que isso está te dando aqui é que você tem uma equivalência Lipschitz entre um subespaço de L infinito e entre um C0 de algo enorme. E isso não pode acontecer. Tá? Agora você tem que voltar para a teoria não linear e ver que, linearmente, isso não poderia acontecer. Então, você tem uma equivalência Lipschitz e não poderia ser testemunhada por uma equivalência grosseira. Mas aí você tem que, enfim, voltar para a teoria linear para colar isso. Tá? Agora, preste atenção que esse exemplo que eu estou dando são espaços enormes, né? Eles são espaços não separáveis. Na verdade, uma das questões mais importantes aqui, se você quiser deixar a galera de espaço de Banach louca por algumas semanas, prove isso daqui, existem separáveis x e y, tal que eles são Lipschitz equivalentes, mas não são isomorficamente equivalentes. Isso é uma questão em aberto até hoje. Tá? E, na verdade, isso não é nem sabido se o x for o Lzinho 1. Tá? Não se sabe se a estrutura Lipschitz de Lzinho 1 completamente determina a estrutura linear do Lzinho 1. Tá, o que mais? Outra coisa bacana no mundo Lipschitz é a diferenciabilidade. Obrigado. Espero que eu tenha dito pelo menos correto. Espero que eu tenha dito correto, pelo menos, mas não isomorfo. Diferenciabilidade, né? Você, quando você está estudando análise real, você vê que... Isso aqui é só a definição da derivada direcional. Quando você está estudando análise real, você vê que funções Lipschitz são diferenciáveis quase todo ponto. Você tem isso para funções Lipschitz de Rn para Rm. E a galera de espaços de Banach sabe que, na verdade, até em dimensão infinita, isso acontece muitas vezes. Por muitas vezes, o que eu quero dizer aqui, a gente está assumindo separabilidade do seu domínio e assumindo essa propriedade aqui, que é a propriedade de Radon-Nikodym, para o contradomínio. Não sabe o que é Radon-Nikodym? Imagina que ele é reflexivo. Tá bom. Mas é um espaço de Banach que é onde o teorema do Radon-Nikodym vale. Essa é a propriedade de Radon-Nikodym para um espaço de Banach. Tá? E com isso você, então... por sinal, alguém um pouco mais preciso pode falar, mas o que diabos você quer dizer com quase todo ponto num espaço de dimensão infinita? Bem, tem várias definições para isso, mas geralmente o que a gente quer é um ponto, né? Pelo menos em um ponto não é. E quando você tem esse ponto onde não é, você vai conseguir, então, se você tiver um mergulho Lipschitz de x para y, você vai ter um ponto onde essa derivada faz sentido, e essa derivada vai ser, na verdade, um mergulho linear de x em y. Então, você consegue recuperar coisas lineares só com um mapa Lipschitz de um espaço no outro. E se você não gosta do Radon-Nikodym aqui, você tem, na verdade, um resultado mais poderoso aqui, que, contanto, você, na verdade, não precisa assumir nada no espaço y, mas agora a sua derivada talvez fuja do seu espaço e caia no bidual. Isso porque a gente vai estar olhando agora para limites fracos, estrelas, de coisas acontecendo lá. Mas tá, então isso aí já mostra que o mundo Lipschitz te permite recuperar certas coisas, né? Aquele exemplo que eu tinha dado no slide anterior mostra que é mais fraco, e esse está mostrando que, na verdade, recupera coisas. Você ainda consegue lembrar de certas propriedades do seu espaço. E o mundo Lipschitz também é muito legal porque tem umas técnicas para você tornar mapas Lipschitz. Isso é chamado espaço de Lipschitz livre de um espaço métrico. Vamos falar que você tem um espaço métrico e vamos pegar e escolher um pontozinho para chamar de zero. Você pode olhar para funções Lipschitz, então, nesse seu espaço métrico, que mandam 0 para 0. E você faz isso ser um espaço de Banach, dando a norma que você pensaria que você pode dar. Tá? Agora, para cada ponto no seu espaço métrico, isso vira um funcional linear. Simplesmente pegar a avaliação desse ponto no mapa Lipschitz, você vai conseguir um funcional linear. E quando você pega o fecho de todos esses caras, isso agora é um espaço de Banach, que a gente chama do espaço Lipschitz livre do X. Tá? Então, você começa com um espaço métrico e você constrói um espaço de Banach para modelar esse seu espaço métrico. Tá? E se você começasse com um espaço de Banach, legal, você também constrói um espaço de Banach para modelar
esse seu espaço métrico. Mas o que é legal disso? Que tem certas propriedades interessantes aqui. Primeiro, que aquele mapazinho que eu defini anteriormente, que simplesmente pega um elemento e leva para o funcional que está só avaliando o valor da função Lipschitz nesse ponto, isso é um mergulho isométrico. Não é linear, mas é um mergulho isométrico. E outra é que você consegue estender funções Lipschitz para funções lineares no espaço de Banach livre. Tá, o que eu estou querendo dizer é, se você tem dois espaços aqui e um mapa Lipschitz de um para o outro, você estende ela de uma forma linear e preservando a norma para cá. E entre muitas coisas que isso permitiu se obter, isso permitiu ter uma versão de mergulho do teorema de Mazur-Ulam. Né? O teorema de Mazur-Ulam diz o quê? Que qualquer isometria sobrejetiva já é linear. Isso não é tão forte, tá? Isso não está falando que o mergulho isométrico é linear, mas está falando que a existência de um mergulho isométrico vai te dar a existência de um mergulho linear isométrico. E isso sob a hipótese de x ser separável, por sinal. Para x não separável, isso é falso. Também foi provado no mesmo artigo desses dois caras. Tá, então a gente já tratou um pouquinho da parte uniforme, tratou um pouquinho da parte Lipschitz, vamos tratar um pouquinho também dessa parte grosseira aqui. Então você está trabalhando agora com equivalências grosseiras. Por sinal, equivalências grosseiras são nada mais do que uma equivalência Lipschitz entre redes, entre conjuntos delta densos no seu espaço de Banach. Tá? Então, o que você pode fazer? Bem, uma coisa legal que você pode fazer é tentar transformar esses mapas em mapas melhores. E você consegue, às vezes, transformar esses mapas em mapas Lipschitz, usando técnicas de ultraproduto. Então, o que você pode fazer aqui? Bem, se você não sabe o que é um ultrafiltro, perdão, mas eu vou usar um ultrafiltro aqui. Tá? Então, o ultrafiltro vai ser uma família de subconjuntos dos naturais que você vai considerar sendo os conjuntos grandes dos naturais. Tá? O que a gente quer, a gente se importa o que está acontecendo nesses conjuntos específicos. E aí a gente consegue definir um produto em relação a esse ultrafiltro, que é o quê? Bem, primeiro, se você olhar só o que está aqui entre chaves, isso daqui é só a soma L infinito de x. Né? Eu estou olhando para sequências em x que são limitadas. Só que eu vou aqui e tomo aqui esse quociente com essa relação de equivalência, que é a sua relação de equivalência que a norma das distâncias aqui está indo para zero ao longo desse ultrafiltro. Então, se você nunca viu isso na vida, deixa eu só falar algumas coisinhas bem simples. Em primeiro lugar, a gente está interessado em espaço de dimensão infinita, em geral. Se a dimensão for finita, isso não vai nem mudar o espaço, então ninguém liga. Outra coisa, a gente quer ultrafiltros que não tenham conjuntos finitos, porque senão também não muda o espaço. Tá. Esse espaço é maior do que x, sempre contém x, e em geral é bem maior. Mesmo que você comece com uma coisa separável, o seu ultraproduto já vai ser não separável, vai ser um monstro, difícil de entender. Porém, o legal é que a parte local, a parte de dimensão finita desse espaço são os mesmos. Os espaços de dimensão finita desses dois espaços de Banach são moralmente os mesmos, com distorções arbitrariamente pequenas. O que eu quero dizer é qualquer subespaço de dimensão finita do ultraproduto pode ser visto como um subespaço de dimensão finita de x, a menos uma distorção arbitrariamente pequena. Tá. Aí, por que isso é legal, então? Isso é legal porque é muito simples ver que se você tiver uma equivalência grosseira entre esses espaços de Banach, você consegue equivalências Lipschitz entre o ultraproduto. Tá? Isso é super, super fácil de fazer. Posso até escrever uma linha aqui. Quando você tem uma equivalência grosseira entre espaços de Banach, isso daqui sempre é satisfeito. Pelo fato do seu espaço de Banach ser, vamos falar, convexo, você sempre consegue que você satisfaz uma propriedade quase Lipschitz. Aqui. Então, quando você começa a fazer essas multiplicações, multiplica por n, divide por n, você consegue, no ultraproduto, matar essas condições e você consegue um mapa Lipschitz em cima. Tá, mas então, por que isso é interessante? Porque eu estou começando com um mapa, aí agora eu vou para coisa Lipschitz. Coisa Lipschitz, a gente já sabe trabalhar melhor com isso, então a gente consegue alguns resultados. Por exemplo,
Isso não é a prova original do Ribbe, por sinal, ele não usou esse tipo de técnica, mas dá para fazer com diferenciabilidade e essa técnica, que é equivalência grosseira entre espaços de Banach, implica que esses espaços de Banach possuem os mesmos espaços de dimensão finita. Tá? Eu não estou definindo exatamente o que isso é, mas é isso que significa. A menos uma distorção uniforme, os espaços de dimensão finita desses espaços de Banach são os mesmos. Tá? É isso, por sinal, não sei se algumas pessoas aqui já devem ter ouvido falar do programa de Ribbe, ou Ribbe's Program, que é um programa para tentar achar caracterizações puramente métricas de propriedades de espaços de Banach. Pessoas que nem o Asaf Naor, por exemplo, trabalham com isso bastante, motivado por esse resultado aqui original do Ribbe. E isso também possibilitou o Johnson, Lindenthal e Shechtman melhorarem o resultado do ENFLO para todo o P, novamente tirando um que a gente não sabe, um está aberto, né? Então, na verdade, a estrutura de LP é completamente determinada só olhando para a estrutura de larga escala. A estrutura linear é determinada só olhando para a estrutura grosseira dos seus espaços. Tá? Enfim. O que mais a gente pode fazer? Bem, outra coisa que as pessoas fazem bastante quando olham para a geometria não linear é olhar para o mergulho de espaços métricos em certos espaços de Banach e tentar ver o que acontece. E principalmente grafos. Você está querendo pensar em certos grafos que vão, de certa forma, te dar certa informação linear sobre os seus espaços e ver quando você consegue tê-los lá dentro ou não. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você está com um grafo, você, obviamente, quer torná-lo um espaço métrico, então eu estou assumindo que é um grafo conexo, e você está olhando simplesmente para a distância do menor caminho. 2 pontos, como é conexo, tem um caminho conectando eles, conta o menor caminho, vai ser a distância entre os 2 pontos dos vértices. Então, um dos primeiros resultados assim, nessa área, você está olhando para a árvore binária aqui. Né? Então, acho que uma figura é melhor do que isso, né? A gente está... E continua, então, estou falando que essa daqui é a minha árvore binária com altura n, e se eu continuar indo indefinidamente, eu tenho a minha árvore binária infinita. E o que a gente sabe é que isso caracteriza convexidade uniforme. Tá? Novamente, o que é um espaço de Banach que é uniformemente convexo? Bem, você sabe que as bolas em um espaço de Banach são convexas, né? Querendo dizer que se você tem 2 pontos, o segmento ligando esses 2 pontos tem que estar dentro da bola. O espaço é estritamente convexo se, dado como essa figura que a gente tem, não só está dentro da bola, mas está no interior da bola, esse ponto meio. Bem, é uniformemente convexo se essa distância aqui para cada epsilon, você consegue um delta que vai vai forçar o ponto do meio estar uniformemente dentro da bola. Então. E isso é caracterizado por possuir essas árvores de forma eclipsed ou não. Na verdade, possuir essas árvores força você a não poder ter uma norma desse tipo. Tá? Isso foi feito pelo Bourgain e depois, anos depois, o Baudier mostrou que tem com certas técnicas de grudar mapas em espaços dimétricos, você consegue para a árvore infinita também. É a métrica do caminho mais curto. Você tem um grafo, quantos passos eu preciso dar para chegar de um vértice ao outro. Tá. Outro tipo de gráfico que as pessoas têm olhado bastante, e agora uma coisa mais recente, é olhar para esse tipo de coisa aqui. Então, a gente está olhando para conjuntos dos naturais com exatamente k elementos, e a gente escreve eles sempre na ordem crescente aqui. E aí você vai munir isso com alguma métrica. Tá? Tem algumas métricas diferentes que você pode, eu vou falar só sobre uma específica. Por exemplo, você pode munir isso com a chamada distância de Hamming, que é só contar quantas coordenadas são diferentes. Tá? Então, meio que uma métrica L1 aí que você tem lá dentro. E isso permitiu a certas pessoas resolverem esse problema aqui. Deixa eu falar rapidinho. Por algum tempo, era uma pergunta em aberto se o Lzinho 2 mergulharia de forma grosseira em qualquer espaço de Banach. Isso de dimensão infinita, claro. Né? E por que isso era uma conjectura, ou não conjectura, mas uma hipótese, talvez? Porque existem certas propriedades bem básicas que implicam isso. Então, as pessoas caçaram por bastante tempo algum contra-exemplo para isso. E esse foi o primeiro contra-exemplo. Não precisa falar qual espaço é esse.
tá? Não vou perder meu tempo dizendo isso, mas esse é o primeiro espaço de Searson, foi o primeiro espaço construído que não contém nenhum Lzinho P e não contém C0. Tá? E eles fizeram isso exatamente olhando para mergulhos desses grafos em T estrela. Novamente, uma prova com várias aspas. Como é que você consegue esse tipo de resultado? Então, o T estrela é reflexivo. Então, isso permite você tirar subsequências que convirjam fracamente. Tá? Não é exatamente converge em norma, mas converge de maneira boa o suficiente. Outra propriedade interessante é que ele é assintoticamente C0. Não vou ser preciso em relação a isso novamente, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você tem sequências básicas, quando você tem bases dentro desse seu espaço, você consegue retirar subsequências de modo que, no infinito, olhando para o rabo dessa sequência, se comporta mais próximo e mais próximo e mais próximo de C0. Tá? Então, parece com C0 quando você olha subespaços de codimensão finita. Moralmente, é isso que é um espaço assintoticamente C0. E essas duas propriedades fizeram com que eles conseguissem provar uma concentração muito grande aqui de diâmetro de mergulhos desses grafos dentro desse espaço. Por que eu digo concentração muito grande? Você está pegando uma função qualquer e você está indo para um subconjunto aqui infinito, onde o diâmetro da imagem inteira não depende de K. Essa que é a parte importante. Porque o diâmetro desses conjuntos é sempre K. E se você quer ter um mergulho grosseiro, essa função aqui vai estar indo para infinito. Então, o que isso daqui está dizendo é que o diâmetro desses mergulhos também teriam que estar indo para infinito. Mas você consegue algo que não depende de K, e aí você consegue uma contradição dessa maneira. Tá. Falar agora, então, sobre o último problema, antes de eu fazer um comentário aí rapidinho sobre um projeto atual. Falar um problema entre a escala pequena e a escala grande. Então, eu estou especificamente falando sobre essa linha aqui. Aqui você só liga para o que acontece numa escala pequena, e aqui você só liga para o que acontece numa escala grande. Então, primeiro, é muito simples ver que qualquer equivalência uniforme automaticamente implica em uma equivalência grosseira. A mesma função, não é nem a existência de uma outra função. A mesma função já é uma equivalência grosseira. Legal. Não é o mesmo para mergulho. Para equivalência é verdade. Para mergulho, não se sabe. Tá, mas implica na equivalência grosseira. E o contrário, será que uma equivalência grosseira te dá uma equivalência uniforme? Nesse caso, é óbvio que o mapa em si não necessariamente é contínuo, mas talvez você consiga construir um mapa contínuo. Por muito tempo isso ficou em aberto e foi mostrado que sim, existem espaços que são grosseiramente equivalentes, mas não são uniformemente equivalentes. Porém, uma das maiores perguntas agora aqui na área que ainda está aberto é se o mesmo vale para o que acontece para mergulho. Se o mergulho uniforme implica na existência de um mergulho grosseiro, e se o mergulho grosseiro implica na existência de um mergulho uniforme. Tá? Os mapas vão ter que mudar, com certeza. Um mergulho uniforme não precisa ser grosseiro, ou vice-versa, mas será que existe, será que se consegue modificar de uma forma para que seja? Não se sabe. Isso se sabe em vários poucos casos, em muitos poucos casos. Para Lzinho 2 e para L infinito, isso se sabe, a Rondra Nivoni fez para o L2 e o Calton para L infinito. Isso se sabe no caso do espaço Y ser mínimo, você sabe a primeira implicação só, a implicação da esquerda para a direita. O que é um espaço mínimo? É um espaço de Banach que você consegue, dentro de qualquer subespaço, achar uma cópia dele mesmo. Tá? Obviamente, em dimensão infinita. Né? E, recentemente, melhorou bastante, você precisa só de 2 cópias. Se você conseguir 2 cópias, você consegue a primeira implicação. Mas a implicação grosseiro implica uniforme é muito em aberto, não se sabe quase nada sobre isso. E até certos problemas específicos que você sabe que certas coisas são preservadas para mergulho uniforme, estão em aberto para mergulho grosseiro. Um dos meus favoritos é olhar para espaços estáveis. O que é um espaço de Banach estável? Ou um espaço métrico, em geral, você podia definir de uma forma similar. Um espaço de Banach estável é um espaço que, se você pega quaisquer sequências limitadas, e você olha para o limite, se você olha para a norma da diferença dos elementos dessa sequência, e você toma os limites, não interessa a ordem que você toma. Isso sempre vai ser a mesma coisa. A única coisa que está escrito aqui é que você pode trocar, né, esses limites comutam no índice das séries, das sequências. Algumas pessoas estão com uma cara...
Não, isso é, desculpa, perdão, isso daqui é um YM. Isso daqui é um YM. Estou com medo agora, porque eu lembro que eu tinha corrigido isso no... agora eu não sei que versão está aqui. Mas tá, vamos ver. Mas era YM. Eu lembro que eu tinha corrigido antes de mandar a versão final. Mas tá, vamos lá. Exemplos bobos aqui. Se você estiver trabalhando com espaços métricos próprios, isso é obviamente o caso. Então, por exemplo, em dimensão finita, você tem o caso porque em dimensão finita bolas são compactas. Se bolas são compactas, os limites existem. Então, isso é nada mais que computar, na verdade, a norma da distância entre os limites. LP e a lisão P também satisfazem essa propriedade. E se você quiser alguém que não satisfaz essa propriedade, C0. Tá? Você olha só para a base usual, esse é só a base usual. 0, onde não é N, e 1, onde é N. E você olha para a soma dessa base, você vai ter contra-exemplos para cá. Tá? E qual é o problema em relação à estrutura não linear desse tipo de espaços aqui? Deixa eu abrir aqui uns slides e aí depois eu explico. Não precisa se focar muito nisso, não. Foi provado pelo Renault, em 83, que se um espaço de Banach mergulha de forma uniforme em um espaço que é superestável, tá? Então é mais do que ser estável, eu já falo rapidinho o que isso é, então isso implica em conter uma cópia de Lzinho P. Tá? Agora, o que é superestável? Em geral, quando você tem uma superpropriedade em espaço de Banach, quer dizer o quê? Um espaço de Banach tem uma propriedade super P se qualquer outro espaço de Banach, todos os espaços de dimensão finita desse espaço podem ser vistos dentro desse primeiro espaço, a propriedade P passa. Então, é superestável se você é tão estável que que só ter subespaços de dimensão finita que você tenha já implica em ser estável. Tá? É o que está escrito aqui de uma forma um pouquinho melhor. E aqui são exemplos. Porém, perdão. Está em aberto se isso é verdade. Se isso aqui é verdade para mergulho grosseiro. Tá? Não se sabe se um mergulho grosseiro implica em você poder achar um Lzinho P aí dentro. O melhor que se sabe é que você consegue achar coisas que são assintoticamente Lzinho P. Não se sabe nada melhor do que isso. Tá. Então, nos meus minutos finais, deixa eu falar um pouco sobre algo atual. Tá, um projeto atual com o professor de Besançon, Gilles Lancian. Tá, então vamos olhar para cá, né? A gente tem aqui esse diagrama. É claro que esse diagrama não está completo, né? Eu escrevi aqui os principais, digamos assim, mas tem muito mais coisa que você poderia colocar aqui. Por exemplo, um que as pessoas olham bastante. Deixa eu aumentar isso um pouquinho. Você não precisa enfraquecer tanto a condição Lipschitz, você pode enfraquecer só um pouquinho. E ter algo que se chama grosseiro Lipschitz, que ainda assim é mais forte do que o grosseiro. Tá? Enfim, tem muitas outras coisas. E o que as pessoas fazem nessa área é tentar entender quais são as propriedades mínimas que esses mapas precisam ter para que certas propriedades sejam preservadas, tentar achar contra-exemplos para coisas desse tipo e, enfim, realmente ficar tentando estudar o máximo possível a função ρ, a função ômega, para quais valores isso vale. Talvez isso só valha para alguns valores da distância, não valha para outros. Talvez isso valha para um valor específico, só não colapse uma distância específica, o que acontece. E um projeto que a gente tem trabalhado aqui agora é tentar estudar algo ainda mais fraco. A gente tem chamado de... Vou só botar um AG aqui, porque vai estar escrito no slide, mas a gente tem chamado de assintoticamente grosseiro. É algo ainda mais fraco do que isso tudo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando para um enfraquecimento da noção de proximidade. Tá? A gente dizia que mapas eram próximos se você tem esse tipo de comportamento, né? E essa faixa aqui tem uma distância constante. Aqui. Mas e se você tem algo parecido, mas a distância não é necessariamente constante, só é pequena em relação a um centro, né? Onde você está começando? Então, esse x0 é arbitrário, tá? Qualquer x0 que você escolha, esse limite vai ser igual. E aí a gente está falando que esses espaços vão ser assintoticamente grosseiramente equivalentes se existirem funções grosseiras de um para o outro e do outro para o 1, que quando você compõe eles,
você agora não só não é exatamente a identidade, não só não é próximo à identidade, mas é assintoticamente próximo da identidade. E será que isso ainda está preservando propriedades lineares desses seus espaços? Então tá, em primeiro lugar, se você estiver só trabalhando com espaços métricos, é fácil ver que isso, na verdade, é estritamente mais fraco do que ser grosseiro. Para espaços de Banach, é, na verdade, bem frustrante que a gente não tem ainda um contra-exemplo. A gente não sabe se isso é estritamente mais fraco ou não. Será que a existência de um mapa desses implica na existência de uma equivalência grosseira? A gente não sabe. A gente sabe que a equivalência assintótica grosseira não precisa ser uma equivalência grosseira. Isso tudo bem. A gente consegue construir uns contra-exemplos que não são, mas se talvez você consiga de alguma maneira construir, a gente não faz absolutamente a menor ideia. Mas a gente sabe que isso ainda permite que você recupere parte de certas coisas. Por exemplo, a gente tinha visto anteriormente que a estrutura grosseira de LP caracteriza completamente a estrutura linear de LP. A gente sabe que, pelo menos para P, nesse domínio, assintoticamente grosseiro já está de bom tamanho. Para o outro, a gente não consegue fazer de jeito nenhum. A gente está tentando bastante e não está saindo. E em relação a mergulhos? Mergulhos desse tipo estão sendo até mais interessantes. O que a gente tem estudado é a seguinte coisa. Então, a gente conseguiu... É bem fácil de ver que um mapa desse tipo, uma equivalência grosseira, precisa satisfazer essa propriedade aqui. Tá? Então, isso daqui não vai valer para essa desigualdade aqui, né? Não vai valer para todo x e y, mas vale para x e y acontecendo longe o suficiente, ou no caso aqui x e z, acontecendo longe o suficiente em relação ao seu próprio tamanho. Então você pode tentar pensar em um mapa que seja grosseiro e que satisfaça essa desigualdade inferior aqui como sendo algum tipo de mergulho que você quer ver o que acontece. Então, o que a gente pode falar sobre a existência de mapas de x para y, que são grosseiros e que satisfaçam algo do tipo? Bem, o que a gente pode dizer é que isso é estritamente mais fraco de verdade do que isso. A gente consegue exemplos que mostram isso. Então, a gente consegue construir mergulhos de LP para LP que não poderiam existir se isso fosse para qualquer x e y. Enfim, isso daqui... um deles está no archive e o outro não está ainda. Isso aqui a gente está trabalhando ainda nisso. Então, isso daqui, de fato, a gente consegue mostrar que isso é, de fato, algo que não está aqui nessa árvore. Esse é um tipo de mergulho novo, que ainda está preservando várias coisas. Se vocês, por exemplo, já viram coisas de cotipo em espaços métricos, já a lá Asaf Naur e Mendel, tem várias coisas interessantes que você consegue fazer que valem para esse tipo de mergulho. Mas, enfim, é isso. É isso que eu queria falar por hoje. Obrigado.